dá ok, daí eu começo. Tá, gravando. Oi, Tamelise, tudo bem? Olá, tudo O meu bem? nome é Silvia Udbert, eu sou psicóloga clínica, tá? Eu realizo perícias para o fórum aqui de Garibaldi e de Carlos Barbosa. Hoje a gente vai realizar uma entrevista para o curso de depoimento especial. A nossa entrevista, Tamelise, vai ser gravada, tá? Porque acredito que isso auxilia depois, né, no nosso aprendizado e para também que a equipe do Tribunal de Justiça, né, possa compreender e avaliar o nosso aprendizado, tá? Perfeito. Mas queria conhecer um pouquinho mais sobre, né, sobre tu. Então me conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Tamelise, eu tenho 35 anos, sou assistente social, eu trabalho no CREAS, no município de Cachoeirinha, e eu também trabalho na empresa SX Negócios em Novo Hamburgo. Ah, muito bem, muito bem. Bom, agora que eu já sei um pouquinho, né, sobre você, vamos fazer alguns combinados, tá? A respeito da nossa entrevista, Ok. tá? Ah, o primeiro, tá, é da gente combinar de falar somente a verdade, tá? Então, se tiver alguma situação que a gente vai estar conversando, né, manter na verdade, tá? Se tiver alguma situação também, alguma pergunta, alguma coisa que você não entenda, né, por favor, fique bem à vontade para me corrigir, tá? Tá, ok. E uma outra questão também é de se tiver alguma pergunta, né, que eu estiver fazendo, né, de não inventar, não chute, tá? Siga a linha da verdade, que eu acho que aí a gente consegue, né, ter uma boa entrevista, né? E alguma pergunta também que tu não compreender, alguma coisa assim, tu pode me dizer, Silvia, não compreendi, Silvia, não entendo, tá? Pode ser? Combinado. Tá? Fica bem à vontade, tá? Para falar realmente algo, né? O que aconteceu aí, né? Um relato verdadeiro. Tá Pode ser? bom, tá bom. Então tá. Agora que a gente fez os nossos combinados, tá? Eu queria ainda, né? Conhecer um pouquinho mais de ti, tá? Me conta um pouquinho mais da tua vida profissional. Eu sou especialista em violência doméstica, né? Eu atuo no CREAS desde 2011, né? Eu tinha acabado de sair da graduação, né? Daí fui chamada em Machadinho, depois fui para Cachoeirinha. Daí lá, trabalhando no CREAS, né? Achei importante me aproximar um pouco mais da demanda que eu estava atuando na época, que era a violência doméstica, né? Agora eu estou fazendo uma pós em psicologia positiva e coaching, né, em razão de estar numa empresa privada, né? O setor corporativo exige um pouquinho mais se aproximar dessas questões mais de hierárquica, de treinamento, de liderança, que é o que eu estou Uhum, fazendo agora. uhum. Muito bem. Então é uma área que tu tem se aperfeiçoado até hoje, então, né? Isso. Sou apaixonada pelo meu fazer, né? Não adianta, tô sempre em movimento. Uhum, uhum. Sim. E dentro da tua atividade, assim, o que tu mais encanta, assim, o que brilha os olhos? Eu falo sempre, né, que se tem uma palavra que me move em todos os sentidos, em ambos os locais de trabalho, é a transformação, né? Então, enquanto assistente social, a gente tem pautado o nosso código de ética da justiça social, transformação social, equidade, né? Então, acho que o que me move, o que me encanta é essa transformação, né? Eu brinco ainda, eu ainda tenho esperança, né? E é isso que me move, assim, de acreditar sempre, Uhum. né? De que é possível, que a gente faça um pouquinho ali, que a gente transforme uma família que a gente atende, né? Uma comunidade onde a gente está inserido, uma empresa, né? Com uma representatividade tão grande no município, assim, que a gente consiga trazer Verdade, verdade. essa humanização para dentro dela é incrível.
Muito bem, é um desafio, né? É uma missão Todos muito os bonita dias. essa tua, né? Aham, obrigada. Uhum. Bom, mas também o nosso objeto, né, a nossa missão hoje, né, é conversarmos também sobre alguma coisa que aconteceu contigo, né, uma experiência, né. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos. Tá, então eu queria que tu me contasse, assim, como é que foi a tua experiência, né, eu dei uma lida no processo, né? E eu vi que tem uma experiência significativa que aconteceu na escola Caique, Isso, né? isso. Queria que tu contasse um pouquinho mais sobre essa experiência. Na verdade, lá na prefeitura a gente sempre faz alguma ação no mês de maio, né, em razão do Uhum, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Então, nesses 2 últimos anos, em razão da pandemia, né, alguns cortes de recursos, assim, a nossa política de assistência, ela acaba sempre sendo prejudicada. Esse ano a gente teve que ser muito criativo, né? Então a gente não teria verba para fazer seminário, conferência, buscar profissional, nada disso. Então, numa conversa assim, eu disse com as colegas, com a minha equipe, né? A gente tem uma equipe de 4 profissionais, 2 assistentes sociais, e 2 psicólogas, e eu disse, a gente vai ter que criar alguma coisa, e daí acendeu aquela luzinha de pensar num público que a gente tinha já tido contato alguns anos atrás, mas com outra empresa que foi uhum, contratada, né? Mas que nós, técnicas assim, de conduzir, de pensar, seria a primeira vez que era o público dos adolescentes. Eu disse: não, vamos pensar na escola estadual, que muitas vezes não é o público, né? A gente acaba sempre voltando para a municipal e com os adolescentes. Pensamos num filme, imaginamos ali, nós mesmos compramos as pipocas, enfim, foi uma coisa que não nos teve muito, não teve custo, né, para a gestão e que foi assim uma experiência incrível, assim, de um significado para aqueles adolescentes, assim, sabe, de estarem falando, de estarem sendo ouvidos sobre essa temática, porque ainda a gente tem muitos conflitos quando a gente traz a questão da sexualidade para as escolas. Claro que a gente foi num outro foco, né? Combate a abuso e violência sexual, mas ainda muitas famílias ficam muito receosas quando se fala disso, né? uhum, com certeza. Então foi uma experiência significativa. Sim, a gente ficou com medo de que eles não conseguissem se concentrar, né, no filme, né? Imagina um Uhum, auditório com 40 e poucos adolescentes e um filme passando, né? Eles nos surpreenderam, assim. Não sei se era a temática, né? Porque a gente pegou um filme que traz um pouco da realidade, né? Não é a nossa realidade aqui no Sul, né? Mas é a realidade brasileira. Então, ele traz a história de uma comunidade, né? De uma favela, assim, né? Do Rio de Janeiro, onde as jovens acabam se aproximando muito da adultização, né, para se inserir em festas, sim. em questão de bebida e álcool, assim, e eles, aquilo, assim, ao mesmo tempo que impactou, fez com que eles ficassem absorvidos pelo filme, sabe? Uhum. E vocês tiveram um espaço para debate, de conversar sobre a opinião deles sobre o filme? Sim. Então, o que que a gente fez no primeiro momento? A gente passou o filme, né? Primeiro a gente conceituou os tipos de violência, né? Falamos o que que era abuso, o que que era assédio, o que que era exploração. Daí, antes de começar o filme, a gente pediu para eles prestarem bem atenção para ver se eles conseguiam enxergar aqueles tipos de violência no filme. Uhum. Então, no final do filme, assim, a gente puxou eles para conversa. Achamos que não ia ter questionamento, então levamos uns mitos e verdades em papelzinho, assim, para estimular, porque a gente achou que ninguém ia levantar a mão. O que foi uma surpresa, assim. Todo mundo queria perguntar.
todos, assim, foi incrível, assim, a gente nem precisou usar os papéis. Surpreendeu vocês, então. Nossa, foi muito bom, assim, e umas falas, assim, bem maduras até, sabe? De pensar em outras possibilidades, porque o filme, ele não tem um final, sabe? Aparecem as três Uhum, meninas caminhando, assim, numa rua, mas não diz o final, como é que cada uma seguiu a vida, sabe? Então, eles bem reflexivos, né, nesse futuro, no que eles tinham passado, né, conseguiram enxergar, assim, os tipos de violência. Olha, a gente saiu encantada, assim, da maturidade com que eles conseguiram vivenciar aquela experiência. E nós mais ainda, né? uhum. E essa atividade, então, trouxe reflexões para vocês. Para nós, Conseguiram pensar em alguma ação depois dessa atividade? sim, numa outra escola que também é estadual, uma das profs, que é nossa parceira, assim, eles instituíram um projeto Namoro Legal. Então, eles levaram para dentro da escola deles, né? Bem a questão de violência de gênero, né? Contra a mulher, aquelas frases que a gente está acostumado. Eles customizaram algumas camisetas com frases impactantes de violência contra a mulher. E teve, assim, foi muito incrível, porque eles mobilizaram toda a escola, assim, a questão do respeito, de entender até onde vai, o que que é brincadeira, o que que não é, como soa. Então, a gente apresentou esse projeto da escola Kennedy para a escola Kaique, né? E colocamos para que eles pensassem em algo para a escola deles. A fala era assim, que eles deveriam ser protagonistas desses enfrentamentos também, assim, sabe? E que nós íamos voltar lá num outro momento para conhecer o que que eles estavam criando, né? Saiu várias ideias, assim, sabe? Até pensaram num projeto de criar regras e condutas de convivência, assim, foi muito bacana. Uhum. Então, vocês ficaram com um material muito interessante, assim, com essas práticas, né? E isso, levando até para a prática do dia a dia de vocês, vocês repensaram algumas questões? Como é que vocês o que vocês refletiram depois dessa prática, enquanto equipe? Enquanto equipe, dentro do CREAS, né, um dos processos de trabalho é a mobilização social, né? Então, a gente não tem a equipe ideal, o RH dos sonhos do CREAS, é a equipe mínima, assim. Então, a gente conseguiu identificar o quanto é importante estar qualificando mais o nosso serviço, para que a gente pare só de ficar ali, né, absorvendo a demanda que chega, ou pelo Ministério Público, ou pelo Conselho Tutelar, mas que a gente possa ter mais ações de mobilização social. A gente fez agora em razão do Maio Laranja, né? Então, por que que isso não pode ser um projeto que a gente possa fazer o ano todo, né? Por que que a gente não pode estar levando outras temáticas, alcançando outros públicos, né? Indo em mais escolas, fazendo mais trocas com adolescentes, de ser um espaço que mobilize mesmo, né? Então, isso foi algo que deixou assim de reflexão e de tensionamento enquanto gestão também, sabe? A gente tem que estar sempre mostrando o que está fazendo, né? O setor público às vezes acaba, né, não alcançando as nossas expectativas por N motivos, né? Mas a gente viu o quanto é importante fazer esses movimentos. É uma experiência muito interessante. E obrigado, né, por estar compartilhando com a gente, né, essa vivência, essa experiência. Com certeza ela pode também ser um estímulo, um motivador para outras pessoas, outras equipes, né, e até outros municípios, né? Uhum. É Obrigada. algo a ser compartilhado, Isso né? aí. Uhum. Mas obrigado mesmo que tenha contribuído, né, com essa atividade, né? Uhum. Muito bem. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de nos contar sobre essa prática? Alguma coisa que eu não tenha perguntado e que tu acha interessante ressaltar? Não, acho que era isso sim, ficou bem claro. Uhum, muito bem. Então tá. Então acho que sobre essa atividade a gente já
pode encerrar, né? Uhum, Mas também fiquei curiosa, né? Porque tu me disse que, né, tem vários objetivos aí na questão profissional, né? uhum, Nós estamos num domingo, né? Então tem uma semana bem interessante pela frente, né? uhum. Mas queria que tu deixasse uma mensagem para nós, né? Pensar assim, no início da semana, pensando em toda essa tua prática, né? Nessa tua experiência, o que que tu acha interessante, assim, e até para a gente finalizar, pensando na tua experiência, né? Que tu compartilhou com a gente, o que que tu, mensagem tu daria para nós agora? Eu acho que quando a gente se move, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente faz alguma coisa, é a gente que faz. Mas essa ação também pode engajar outras pessoas, né? E acho que Uhum. isso de trazer o outro junto, de mover o outro junto, acho que aos poucos a gente vai conseguindo mudar tudo que a gente tem aí enquanto sociedade, né? Que às vezes nos Uhum. surpreende por ser tão humana, mas às vezes também nos decepciona por tanta desumanidade. Acho que era isso. Perfeito, perfeito, né? Acho que é uma reflexão também, né? Uhum, Bom, né? Acho que a gente encerra a nossa atividade, né? uhum, Espero realmente que a gente tenha alcançado o nosso objetivo, né? Agradeço a tua disponibilidade e qualquer coisa, estou à tua disposição, tá? Se precisar, estarei por aqui, tá? Muito grata, né, por essa experiência, né? E qualquer uhum. coisa, né? A gente pode conversar ainda, Tá tá? bom, obrigada. Eu que agradeço Imagina, a imagina. oportunidade de estar Tá? compartilhando isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.